E estamos ao vivo no YouTube para mais uma aula de terça-feira, né, Fred? Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos para mais uma aula nossa aqui sobre BPC, né? Já fazendo um lembrete inicial, né, Andres, que a gente tem as nossas outras aulas que estão gravadas aqui no canal do YouTube. Então, vocês conseguem assistir, mas vão ficar disponíveis só até semana que vem. Tem mais 3 aulas com essa de hoje, então vão ser 4 aulas que vocês vão ter disponíveis aí no nosso canal, mas só até semana que vem. Então, quem ainda não conseguiu assistir alguma das aulas anteriores, aproveita, assiste, porque depois vai ficar disponível daí só para os nossos alunos lá na plataforma do curso BPC. Exatamente. Vamos dar um tempinho para o pessoal entrar. Oi, Lauri, tudo bem? Boa noite. Vamos dar um tempinho para o pessoal entrar aí para a gente começar a nossa aula, então, de um tema, né, que às vezes alguns perguntam assim, mas como assim, né? BPC antes da aposentadoria? Né, Fred? O que seria esse BPC antes da aposentadoria? Como assim, né? Sim, e muita dúvida, né? Até assim, geralmente a gente vê muito dos clientes, né? Eles confundirem e acharem que com o BPC também eles estão aposentados, né? Mas a gente sabe que BPC é uma coisa, aposentadoria é outra, e são coisas bem diferentes, né? Inclusive nos requisitos, mas não quer dizer que a pessoa que recebe BPC, que conseguiu o seu BPC, não possa se aposentar. Isso também é algo que as pessoas muitas vezes não imaginam, acho que não tem como, mas é possível sim, né? E sobre isso que a gente quer falar hoje, da importância, então, de vocês saberem disso até para orientar o cliente, com isso ter uma possibilidade até de oferecer um outro serviço também, né? E quem sabe lá na frente vocês vão ter mais uma concessão de um benefício para esse cliente e a possibilidade de ganhar honorários, claro, com isso também. Então a gente vai falar aí dessa questão do BPC antes da aposentadoria. Por que isso? Porque a gente vai ter que ver primeiro aquele benefício que a pessoa preenche os requisitos. Se ela a princípio só preenche requisitos para BPC, é isso que a gente vai buscar a concessão primeiro, mas isso não exclui a possibilidade da gente pensar numa aposentadoria para esse mesmo cliente. É isso aí, é planejar, né? Na realidade, saber analisar todas as questões, desde o âmbito previdenciário e também no âmbito do direito assistencial, que no caso envolve aí, diretamente o BPC, e verificar o melhor para o cliente naquele momento, que precisa tanto de uma renda, né, Fred? E ali, naquele Sim, primeiro momento, muitas das vezes ainda não preencheu um requisito para uma aposentadoria, mas preencheu para o BPC, nada impede de realizar a concessão, então, do BPC para futuramente planejar, né, e terminar aí de conseguir conquistar aí os requisitos para aposentadoria. Boa noite, Valda, tudo bem? Pessoal que foi entrando aí, comentem de onde vocês são, para a gente saber de onde vocês estão nos assistindo. Comentem se vocês já são os nossos alunos dos cursos, né? Então a gente gosta de saber quem está aqui ao vivo com a gente e, né, quem depois também assistir gravado, deixe comentário aqui embaixo na nossa aula, porque as nossas aulas ficam gravadas aqui no YouTube, como o Dr. Fred mesmo falou, né? Aproveitar aí, porque as aulas estão aqui no nosso canal, mas em breve elas serão retiradas, serão postadas apenas para os alunos. A Valda disse que é de Recife, Pernambuco. Conhece Recife, Fred? conheço, faz muito tempo, mas já fui lá. Quero voltar um dia. Passei por lá quando eu estava indo para Porto de Galinhas. Ah, legal. Mas não conheço ainda Recife. Bom, vamos começar então, Fred, até para o pessoal aí que fosse de gravado também, sem mais delongas aí. Ah lá, Caxias do Sul, a Laura falou, não sou aluna, estou iniciando no Previdenciário, então em breve vai ser, né, Laura? Espero que você em breve seja nossa aluna e muito sucesso aí no início da carreira, né, Fred? Isso, e já se está aqui assistindo, né, essa aula sobre BPC, já está no caminho certo, porque é um dos melhores nichos, né, principalmente para quem está iniciando,
para conseguir um retorno relativamente rápido, tem muito cliente, então, Lauri, tu está aqui na área certa, tá? Foca em BPC, que com certeza tu vai decolar no previdenciário. Exatamente. Então vamos lá, né, Fred? Vou Vamos passar aqui o começar então, slide. né? Falando um pouquinho, bom, só para dar um panorama geral, né, a respeito do BPC, né? Até como estava iniciando aqui falando um pouquinho para a Laura a respeito dessa área, que é um dos melhores nichos, né, de atuação, com muita demanda, e tem uma característica também, né, que é super importante, que é dessa modificação que faz na vida da pessoa, transformação que faz na vida da pessoa, do nosso cliente, né? A gente está tratando sempre de pessoas que são baixa renda, né, que estão numa condição aí de miserabilidade, e imagine essa pessoa que não tem renda passa a receber o benefício de um salário mínimo, a transformação que não faz na vida dessas pessoas. Então é um benefício super importante, né, mas não é uma aposentadoria, né? Tinha falado ali no início que muita gente faz essa confusão, e às vezes a gente tem que até cuidar, né? Porque chega o cliente no escritório e fala que estava aposentado, ou está aposentado, né? Ou estava aposentado e cortaram a aposentadoria dele, e a gente vai ver, na verdade, ele está falando de um BPC, né? Porque as pessoas acham que recebendo esse BPC é como se fosse uma aposentadoria, mas não é a mesma coisa, né? Além dos requisitos, claro que são diferentes, né? Tem a questão das vantagens que a aposentadoria tem em relação ao BPC, né? A aposentadoria, ela é definitiva, não passa por uma revisão como o BPC pode passar por uma revisão, né? Então, tem a questão de 13º, que a pessoa recebe na aposentadoria, não recebe no BPC, né? Facilidades para crédito, que a pessoa aposentada tem mais facilidades que o BPC, né? Mesmo que hoje a gente tenha até essa abertura de crédito consignado para o BPC também, né? Tivemos agora recentemente a suspensão, né, Andressa? Então tem essa discussão ainda, eles passaram a autorizar, suspenderam, então não é algo 100% seguro ainda, que na aposentadoria tem, né? Então são benefícios, né, diferentes, e claro, o BPC ele é destinado àquelas pessoas que não contribuem, né, que não têm o tempo para se aposentar, que não contribuíram pelo período suficiente. Então é uma alternativa para essas pessoas. Claro, além disso, o que tem que ser? Elas têm que ser baixa renda, né? Então se enquadrar naquele critério de renda, a renda inferior a 1/4 do salário mínimo, né? E fora isso, então, os requisitos de ser idoso, com 65 anos ou mais, ou ser uma pessoa portadora de alguma deficiência. Então, tem os requisitos específicos aí para ter direito ao BPC. Não é para qualquer pessoa que não contribuir, né? Só pelo fato de não estar contribuindo, não vai ter direito. Então, tem que se encaixar nesses requisitos. Ele é um benefício assistencial, né? Então, voltado justamente para essas pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade. Então, é a alternativa para que essas pessoas, né, que não têm uma projeção de poder se aposentar, de receber um benefício previdenciário, para que elas também não fiquem desamparadas, né? Então, em linhas gerais, né, para receber aposentadoria, a gente sabe que tem que ter contribuição, tem que ter um tempo mínimo de contribuição, seja a aposentadoria por idade, que daí precisa preencher, né, o requisito da idade, agora a aposentadoria programada, né, que é a que está valendo, mas pensando também antes da reforma, né, e a gente ainda tem as regras de transição, as aposentadorias por tempo de contribuição também. Então, teria que ter um tempo mínimo de contribuição e, em alguns casos, então, ainda uma idade mínima para conseguir se aposentar, né? Mas, né, em termos de vantagens, a aposentadoria, como eu falei, 13º, questão de crédito consignado, vai deixar direito a uma pensão por morte, no caso de óbito. A pessoa que é aposentada, ela
no momento que falece, ela deixa o direito à pensão por morte, né, para os seus dependentes, coisa que no BPC não tem, né? Então, isso também é uma questão que as pessoas fazem confusão, né, que acham que o BPC é uma aposentadoria e com isso vai deixar pensão, né? Não acontece com o BPC. Então, se a pessoa está simplesmente só recebendo o BPC, mas não está adotando nenhuma outra estratégia aqui, que a gente vai falar na aula, para garantir que ela tenha sua qualidade segurada, que ela tenha suas contribuições, quando ela falecer, ela não vai deixar nenhum benefício para os seus dependentes, né? Fora isso, então, na aposentadoria, a gente ainda tem a possibilidade da pessoa mesmo aposentada continuar trabalhando, né? Algo que no BPC não pode, né? Claro, tem hoje o auxílio inclusão para aquelas pessoas com deficiência que recebem BPC e passam a trabalhar, então elas podem sim daí receber o seu salário e metade do valor do BPC a título de auxílio inclusão, mas são opções bem mais limitadas, diferente da aposentadoria, que a pessoa pode trabalhar, né, e qualquer trabalho com qualquer salário vai receber normalmente também a sua aposentadoria. Tá? Então, a aposentadoria, em linhas gerais, né, a gente vê que ela é muito mais vantajosa que um BPC. Mas o BPC é a alternativa para aquelas pessoas que não conseguem, né, preencher os requisitos para se aposentar. Mas não quer dizer, né, e aí que a gente quer falar hoje para vocês aqui, que quem está recebendo o BPC não possa pensar em se aposentar, né, não possa planejar se aposentar e planejar, inclusive, deixar o direito a uma pensão por morte, né? Porque isso parece estranho de se falar, né? Vou planejar a morte para deixar um benefício, mas é um planejamento também. Né? E isso vocês, como advogados, né, que estão orientando os clientes, vocês precisam passar para eles, porque eles não têm conhecimento. O cliente não tem conhecimento de que ele tem essas alternativas, que ele tem essas opções. Então, vocês precisam passar para eles e vender esse serviço também, por que não, né? Vocês vão estar dando uma orientação, vão estar passando esse serviço e lá na frente vocês podem também ainda conseguir encaminhar uma aposentadoria ou vai ter uma pensão por morte, né? Isso é plenamente viável. Né? Então, o que a gente tem que saber a respeito disso para orientar corretamente aí os nossos clientes? Né? A pergunta que não quer calar, né? Quem recebe BPC pode se aposentar? Né? Pode sim, mas, claro, não basta só estar recebendo BPC, né? Estou recebendo BPC, quando eu fechar ali o meu tempo, eu vou me aposentar. Mas que tempo se tu não está contribuindo? Né? BPC não conta como contribuição. Né? Então, o que tem que acontecer? A pessoa precisa, né, contribuir, né, ou ter contribuído. Porque pode acontecer que essa pessoa já contribuiu, ou tinha algum tempo rural, alguma coisa assim, né, e vocês conseguem verificar que juntando um tempo rural com as contribuições urbanas, talvez tenha direito a uma aposentadoria híbrida, e nesses casos das aposentadorias, seja híbrida, seja aposentadoria programada por idade, o requisito da idade é o mesmo para o BPC e para a aposentadoria, né? Os 65 anos aí para o homem. Claro, para a mulher é menos, mas no BPC vale os 65 anos. Mas o que eu quero dizer com isso? Se a pessoa já preencheu esse requisito e está recebendo um BPC idoso, é porque ela já tem pelo menos 65 anos, certo? Então, a princípio, a idade lá para uma eventual aposentadoria por idade, aposentadoria híbrida, ela já vai ter. Então, a gente pode verificar se talvez, né, ela já não tinha preenchido esses requisitos para aposentadoria quando ela passou a receber o BPC, porque daí o INSS deveria ter verificado isso. Então, vamos imaginar que a pessoa pediu lá o seu BPC, porque não estava mais contribuindo, né, não tinha renda, recebeu o BPC idoso, mas era possível verificar que ela já tinha um histórico de contribuições, tinha ainda um período rural,
que juntando os dois fechava os 15 anos que precisava e poderia ter concedido uma aposentadoria ao invés do BPC. Então, nesses casos, a gente consegue discutir isso, né, e solicitar uma conversão, digamos assim, né, mas na verdade é a concessão do melhor benefício, mas transformar esse BPC numa aposentadoria, porque é o benefício que deveria ter sido concedido lá quando foi feito o requerimento, deveria ter sido verificado, deveria ter sido orientado, segurado, né, que ele teria esse direito, que ele teria essa possibilidade. Então a gente consegue, com base no princípio da fungibilidade, né, e a gente tem, inclusive, na lei e entendimento jurisprudencial pacificado dessa possibilidade da concessão do benefício mais vantajoso, mesmo que não tenha sido expressamente solicitado lá na via administrativa. Então, a gente tem essa possibilidade, é uma possibilidade importante que vocês verifiquem, porque aí vocês conseguem, inclusive, garantir a concessão desse benefício desde a DER, né, e sem a necessidade de novas contribuições, nesse caso aqui. Né? Mas, né, a gente tem também a possibilidade, essa talvez até mais comum, né, que é a pessoa que não tem ainda as contribuições necessárias, né, talvez já contribuiu um pouco durante a vida, né, teve um tempo rural, lá na infância, na adolescência, né, ou mesmo trabalhou por um tempo, mas não fechou o tempo mínimo de contribuição. Né? Então, a princípio, não teria como pedir aposentadoria, por isso é solicitado, então, o BPC, porque se enquadra nos requisitos, e daí vai poder ser o BPC idoso ou o BPC para pessoa com deficiência, mas essa pessoa, a partir do momento que ela passa a receber o BPC, ela pode se programar para quê? Para começar a contribuir, ou, né, contribuir o tempo faltante para preencher os requisitos para uma aposentadoria. Porque antes, muito provavelmente, ela não contribuía, porque ela não tinha renda. Né? Agora ela passa a ter uma renda do BPC e passa a ter condições financeiras de contribuir. Então, com isso, ela já vai poder se programar, vai ver, vamos imaginar, era alguém que já tinha aí 10, 11 anos de contribuição, então faltaria 4 para atingir os 15 e se aposentar por idade. Se ela está recebendo BPC idoso, a idade ela já tem, só tem que fechar os 15 anos. Então, dá para fazer uma programação que ela contribua esses 4 anos faltantes. Né? Claro, se a gente está falando de um BPC para uma pessoa com deficiência, aí nós já temos que verificar essa questão da idade, qual a idade da pessoa, né? Se vai se aposentar pela aposentadoria da pessoa com deficiência, a gente tem requisitos diferenciados, né? Inclusive de tempo de contribuição, mas, né, tem essa possibilidade também, talvez só tenha que contribuir por mais tempo para conseguir fechar esses requisitos. Mas nos dois casos, é plenamente possível que se contribua para fechar o tempo necessário para conseguir uma aposentadoria. E, super importante aqui, enquanto essa pessoa está contribuindo para fechar ali os requisitos do tempo de contribuição para aposentadoria, ela passa a ter de novo qualidade segurado e ela passa a deixar de novo, né, o direito à pensão por morte para os seus dependentes. Né? Isso é algo super importante, porque talvez não seja nem o caso da pessoa estar pensando, né, em conseguir a sua aposentadoria. Vamos supor que é uma pessoa aí que começou a receber BPC, idoso, 65 anos, nunca contribuiu. Então, ela teria que contribuir pelo menos aí 15 anos, né? Falando de uma mulher, se for um homem, 20 anos agora, pela nova regra, para conseguir se aposentar. Né? Então, talvez isso seja algo que nem seja alcançável, mas é importante, igual, ter a orientação, porque ela contribuindo, ela vai ter, né, a sua qualidade segurada e vai deixar o direito à pensão por morte. Né? Que isso é algo que as pessoas não pensam, né? E não programam.
né, a importância de ter as contribuições para deixar o direito à pensão por morte. Então, é fundamental que vocês orientem o cliente. E daí, né, vocês precisam, sim, né, ter cuidado a respeito das contribuições. Né? Na portaria 3 de 2018, né, fala aqui que a contribuição do beneficiário como segurado facultativo da Previdência Social não acarretará a suspensão do pagamento do BPC, tá? Então, a gente já tira a dúvida aqui. Pessoa que recebe BPC, mas ela pode contribuir, né? Se ela está recebendo um benefício assistencial, pode contribuir, mas tem que contribuir como segurado facultativo, tá? Porque se ela contribui como contribuinte individual, configura, né, o recebimento de uma renda e com isso vai afetar o recebimento do BPC. Então, não pode ser contribuinte individual, segurado obrigatório ali que vá ter um vínculo empregatício, né? Muito menos, claro. A pessoa vai começar a trabalhar, vai perder esse BPC, né? Fora aqueles casos do auxílio inclusão ali. Então, segurados obrigatórios, né? Não, mas segurado facultativo não tem problema, pode contribuir, né? Não vai afetar no BPC, essa contribuição não vai entrar, né, no cálculo da renda para concessão ou manutenção do BPC, tá? Só agora, aqui nessa parte da contribuição como segurado facultativo, é que a gente precisa ter cuidado, tá? Por quê? A gente tem, né, mais de uma alíquota de contribuição. Nós temos 20%, né, que daí a pessoa pode contribuir com valores, inclusive, superiores ao salário mínimo, e nós temos também a alíquota de 11%, que é aquela do plano simplificado, né, que tem a redução no valor, mas só conta, então, para aposentadoria programada, aposentadoria por idade. A princípio, sem problemas, porque geralmente nos casos de pessoa que recebe BPC, ela vai se aposentar, né, por idade. Então, pode ser essa alíquota de 11%. Ah, quero contribuir com um valor mais alto, daí precisa ser de 20%, né? Quero contribuir com mais salário mínimo. Aqui, só tem que tomar um pouco de cuidado, porque daqui a pouco a pessoa vai começar a contribuir com um valor muito alto, isso não desconfigurar, né, a questão da miserabilidade. Né? Está contribuindo lá com o teto da Previdência, né? Hoje eu nem sei, está mais de 7 mil, né? Nem sei o valor exato, mas isso vai acabar desconfigurando uma miserabilidade. Então tem que ter, né, um pouco de razoabilidade aqui na hora de fazer essa contribuição. Né? Mas se for 11%, a alíquota de 11% é sobre o salário mínimo, tranquilo, não vai ter problema. Né? A gente colocou na tela aqui para vocês os códigos, o 11%. Então, é o código 1473, que é esse facultativo do plano simplificado, então, que essas contribuições, elas não contam para aposentadoria por tempo de contribuição ou pelas regras de transição. Tem a possibilidade de complementar, se for o caso, né? Mas, a princípio, vai contar para aposentadoria por idade. Né? Já o 20%, esse sim, conta para todas as aposentadorias. E no 20%, então, é o código 1406, e o 20% pode contribuir com valores superiores ao salário mínimo. 11% é limitado ao salário mínimo, que é geralmente o que vai ser, né, utilizado nesses casos aqui de BPC, até porque, né, uma contribuição de 20%, mesmo que seja sobre o salário mínimo, já vai comprometer bastante a renda dessa pessoa que recebe só um salário mínimo. Então imagina destinar 20% disso para uma contribuição, muitas vezes é inviável, então as pessoas acabam, né, se utilizando da contribuição de 11%, que é um valor um pouco mais baixo, e vai possibilitar, sim, que se aposente, que isso conte para a aposentadoria programada, né, por idade, né, fechando, então, os 15 anos, né, ou
os 20 para o homem, se ele começar a contribuir só depois da reforma, mas se já tinha contribuições antes da reforma, é 15 anos também. Então, vai contar normalmente para isso e vai também contar para deixar o direito à pensão por morte, né? Essa contribuição de 11%, ela serve para isso também, tá? Então, sem problemas nenhum. Só uma questãozinha agora aqui, e eu vou passar para a Andressa falar, né, para vocês se atentarem. A gente falou das contribuições de 11%, de 20%, e o que o pessoal mais gosta de contribuir é 5%, porque, claro, o valor da contribuição fica mais baixo, né, a pessoa vai ter que tirar menos daquele salário mínimo que ela recebe, mas aí prestem atenção e orientem seus clientes, né, a não contribuírem dessa forma para não dar problema. Exatamente, Fred. Você pontuou bem que, na realidade, a prática que é mais usual dos beneficiários de BPC, quando vai fazer a contribuição, é dos 11%, né? Porque normalmente eles têm realmente pouco tempo de contribuição, o foco ali depois vai ser uma aposentadoria por idade no futuro. Eu não tive ainda nenhum caso prático que foi voltado aí para a aposentadoria por tempo, né? Para contribuir ali na questão dos 20%. Mas importante também você pontuou para tomar cuidado ao orientar o cliente, porque por mais que você vislumbre essa possibilidade de aposentadoria por tempo, né? Às vezes eles vão querer contribuir com valor muito ali acima do salário mínimo, né? Para aumentar um valor de uma aposentadoria, mas isso pode gerar, sim, uma confusão e uma discussão, apesar de ser da modalidade facultativa, pode gerar, sim, uma desconfiança nessa questão do critério de miserabilidade, né? E em relação aos 5%, gente, então por que quem recebe BPC não pode, não é inclusive legal orientarmos dessa forma, né? Pagar pela alíquota de 5%, aquele facultativo de dono de casa de baixa renda, né? Que exige o quê? Exige o CAD único, né? É o código, gente, 1929, mas não, vocês não vão orientar o beneficiário de BPC a contribuir dessa forma, tá? Só quero orientar o pessoal o seguinte, viu, pessoal, que tá aqui com a gente? Vocês vão receber esse material, então não preocupem em anotar tudo que tá aqui, não. Vocês vão ter possibilidade de ter acesso a esse material. Fiquem até o final, que nós vamos falar a senha de acesso para vocês, tá bom? E como vocês vão fazer para conseguir esse material. Então, prestem bastante atenção nas nossas orientações, façam apenas as anotações complementares, porque esse material depois vocês vão conseguir ter acesso, tá certo? Então, vamos lá. Pessoal, essa modalidade de pagamento, 5%, código 1929, não é permitido para quem recebe BPC. Por quê? Porque, na realidade, não permite que a pessoa que pague por essa modalidade tenha renda. Então, vamos lá. Eu posso orientar alguém da família pagar por esse código? Sim, alguém da família do beneficiário de BPC. Então, suponhamos, né? Muitos casos que eu tenho, inclusive, a mãe tem um filho que tem transtorno do espectro autista, já conseguiu um BPC para essa criança, mas a mãe quer contribuir com o 1929, que é o 5% de dono de casa de baixa renda. Ela pode? Bom, pode se enquadrar nos outros requisitos que envolvem esse tipo de contribuição, dependendo ali da questão da renda familiar, mas pode sim, porque é até 2 salários por família, enfim, depois eu vou falar sobre isso para vocês. Então, o membro da família pode, mas o beneficiário não, certo? E vocês vão entender o porquê. Então, eu vou falar para vocês o porquê dessa situação. Quais são os requisitos para que a pessoa contribua como baixa renda? Primeiro, não possuir renda própria de nenhum tipo, ou seja, aluguel, pensão alimentícia, pensão por morte, benefícios assistenciais e outros. Ou seja, o benefício assistencial para essa finalidade, para essa situação de contribuição de baixa renda, ele é considerado uma renda daquela pessoa, certo? Então, para essa finalidade, a gente sabe que existem várias hipóteses que nós podemos excluir, hipóteses de exclusão, que inclusive exclui o BPC para um novo BPC, por exemplo. Então, isso aí é outra coisa. Nós estamos falando da questão de baixa renda desse tipo de contribuição. Então, a partir do momento em que o beneficiário paga 5%, ele não vai conseguir a validação que é necessária fazer lá no site do INSS quando se paga
por essa modalidade. Então, tem que tomar cuidado quanto a isso. Ela precisa ser validada, essa modalidade precisa ser validada, e a partir do momento que essa pessoa recebe BPC, ela não vai conseguir validar e vai perder essa situação. Na verdade, perder não, né, Fred? A gente depois, como você bem pontuou, tanto os 11% quanto os 5% podem depois, a depender do tipo de aposentadoria que a pessoa tiver direito, fazer as complementações, né, Fred? Só que vai gerar uma dor de cabeça. Aqui a gente está falando, né, E daqui a pouco atrasadas. passou muito tempo, né? A pessoa vai ter um valor muito alto para complementar, às vezes nem vai conseguir juntar esse valor para complementar, né? Exatamente. E aqui, quais são os demais requisitos? Os demais, tudo bem, né? Então, você vai ver que até se encaixaria, que é não exercer atividade remunerada, dedicar-se apenas ao trabalho doméstico da própria residência, possuir renda familiar de até 2 salários mínimos. Então, a questão do Bolsa Família, né? Auxílio Brasil voltou a ser Bolsa Família, não entra para esse cálculo. E estar inscrito no CAD Único, que é, então, lá no CAD Único para os programas sociais, né? Com a situação sempre atualizada. Então, isso é em todas as situações, né? Tanto para o BPC quanto para quem paga baixa renda, tem que tomar cuidado em relação a essa questão das atualizações a cada 2 anos, tá? Bom, e aí o que acontece? Desses requisitos, a única coisa que não se encaixa no requerente do BPC é esse primeiro requisito, porque ele tem uma renda própria advinda do benefício assistencial, tá? Então tem que tomar cuidado quanto a isso. Não orientem o cliente de vocês, porque vocês vão ter dificuldade naquela questão da validação. Bom, essa situação que eu passei para vocês, inclusive, está descrita, na verdade, a situação do segurado facultativo sem renda própria, está lá na Lei 12.470 de 2011, que alterou a Lei 8.212, certo? Lá no artigo 21, parágrafo 2º, inciso 2, a linha B, que fala o seguinte: segurado facultativo sem renda própria, que se dedique exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência. Ou seja, pode contribuir nessa modalidade apenas segurado facultativo sem renda própria, tá bom? Então, eu espero que eu tenha, vamos dizer assim, convencido vocês, porque a gente vê muito por aí orientações. Quem recebe BPC pode contribuir? Pode, 5%, 11%, 20%. Isso vai dar problema. Então, 5%? Não. Vamos focar aí, 11% e 20%, tá certo? Então, eu vou até dar um exemplo prático para vocês, vamos dizer assim, que é o seguinte. Então, serve tanto para BPC da pessoa com deficiência, conforme a gente falou, como BPC da pessoa idosa. Então, eu vou dar um exemplo, inclusive mostrar para vocês um caso prático do meu escritório, que a pessoa já tinha uma certa idade, tá? Mas, por incrível que pareça, eu consegui o BPC da pessoa com deficiência primeiro, para depois conseguir a questão da idade, que nesse caso faltava a idade. Então, eu vou mostrar aqui para vocês entenderem na prática e demonstrar para vocês como que é feito, então, esse tipo de requerimento, né? Essa troca, vamos dizer assim, essa conversão. Quero mostrar aí para vocês na tela, olha só, o que eu tinha feito primeiro. Esse é o meu cliente lá em 2019. Na verdade, apareceu 2019, eu achei interessante que eu fiz o pedido em 2018, aí concluiu, apareceu 2019, aí eu vou mostrar para vocês no requerimento. Lá em 2018, fiz um pedido ali para o meu cliente de benefício essencial à pessoa com deficiência. Eu circulei no próximo slide, vocês vão ver a idade que ele tinha. Se não me engano, era 63, por volta de 63 anos. Eu verifiquei que ele teria ali o tempo de contribuição. Mas o que acontece? O filho, na verdade, que me procurou, porque esse senhor, ele sofria do mal do Alzheimer. Então, ele tinha Alzheimer e eu verifiquei o seguinte, ele veio, né? Olha, meu pai não consegue aposentar, né? Por invalidez, ele até pensou, né? Eu verifiquei, ele estava há muito tempo sem pagar. Há muito tempo, não tinha qualidade de segurado, né? E eu verifiquei que ele já tinha os 15 anos. Só que não tinha idade. Faltava ali uns 2 anos para ele preencher a idade. Então eu falei assim para o filho dele: bom, vamos fazer o seguinte, né? Ele mora sozinho, mora no fundo da minha casa. A água, tudo separado, ou seja, mora sozinho. Vai lá, faz o CAD único,
Vamos, então, fazer a solicitação do benefício essencial da pessoa com deficiência. Fizemos o benefício, o pedido do benefício assistencial à pessoa com deficiência. Vou mostrar aqui para vocês, ó, o pedido, então, foi feito, né, a data da solicitação. Por isso que eu achei estranho que lá estava aparecendo 2019, mas eu fiz 2018. Dia 7/8/2018. Olha aí o nascimento do meu cliente, 14/11/54. Então, lá em 2018, ele tinha os 63, é isso, né? Fred, abre a calculadora aí, faz a conta, socorro, por 0,63. E aí, 1954 para 2018, né? E é o mês 6, isso mesmo. Antes mesmo, na realidade, dele fazer a idade lá em 2018. É isso mesmo, Fred? 63, você conseguiu confirmar aí? Não abriu, não? É isso? Então tá. Aí o que acontece? Foi concluído, conseguimos o benefício assistencial à pessoa com deficiência, tá vendo aí, ó? Deferido o benefício, né? Então, conseguimos esse benefício, só que olha que interessante, demorou, nessa época demorava, hein? Demorava. Hoje em dia, a gente que faz o agendamento, então é mais tranquilo, né, Fred? A gente que faz o agendamento da pessoa com deficiência, a gente entra no meu INSS da pessoa, já faz o agendamento, hoje é muito mais rápido. Nessa época, olha só, foi lá em 2018, demorou quase um ano para ter a conclusão desse pedido. Mas qual que é a vantagem aqui que a gente já vê, né? Vamos dizer assim, ó, teve atrasados. Garantir para o cliente desde 2018. A conclusão, como vocês podem ver aí no despacho, foi em 2019. Já tivemos ali um ano de atrasados. Ele, então, em 2019, fez quantos anos? 64. Ainda ia fazer 65 lá na frente, certo? Então, como que foi o raciocínio, tá? Deixa eu ver se eu trago aqui, lá. Depois eu volto naquele slide. Qual foi o raciocínio? Olha que interessante. Na realidade, foi 2019 mesmo que ele fez. Ele fez o 65 em dezembro, né? Lá. Na verdade, minto. Deixa eu ver. Era novembro. Ah, tá. Novembro, demorei um pouquinho, tá? Peguei aqui, esperei, dia 9. Então, ele fez aniversário no dia 14/11. A gente regularizou a situação, a gente acabou fazendo o pedido dia 9/12 de 2019, quando ele preencheu a idade. Então, aqui nós fizemos aposentadoria por idade, tá? E pedimos aí a conversão. A gente pediu o cancelamento daquele benefício para a concessão de um mais vantajoso, quando ele fez e completou ali os seus 65 anos, tá? Então, 2018, 63, na verdade, final de 2019, deu um ano e pouco aí de benefício. O que eu acho interessante nesse caso? Vocês têm que observar que foi possível o quê? Foi possível fazer com que essa espera gerasse algum ganho para o nosso cliente, certo? Então, o cliente não ficou esperando fazer 65 anos. Ele recebeu o BPC. E a partir do momento em que ele fez 65, a gente fez o pedido da aposentadoria por idade. Tá, aí você vai me perguntar, mas Andressa, e se aquele pedido lá que você fez de BPC da pessoa com deficiência, passou por perícia, né? Uma perícia médica, perícia social, e se desse indeferido, por exemplo? Então, meu cliente não tem Alzheimer, meu cliente é outro tipo de situação, outro tipo de problema de saúde, e eu preciso comprovar, mas vai que, né, não passa na perícia, né? Bom, aproveitar que a gente está com bastante gente aqui. Olha só, pessoal, esse material vai ser disponibilizado. Fiquem até o final, que a gente vai falar depois como vocês fazem para acessar, tá certo? E também outro recado, né, Fred? Outro recado que é em relação às aulas aqui do nosso canal. Nós já temos 3 aulas disponíveis aqui para vocês, só que essas aulas vão sair do ar na próxima semana. Só vai ficar para quem é aluno lá na plataforma. Então, se você não é aluno, corre, aproveite e assistam essas aulas que estão disponíveis aqui no nosso canal. Combinado? Vamos lá, continuando. E se indeferido esse benefício lá da pessoa com deficiência? Ora, você pode ingressar com processo judicial, tá? Se vislumbrar uma possibilidade aí de ganho no judicial, ingressa com processo judicial. Ah, mas aí no meio do processo judicial atingiu os requisitos, por exemplo, igual desse meu cliente. Ele vai e faz os 65, já tinha o tempo. O que você vai fazer? Sem problemas. Você vai o quê? Informar a concessão dessa aposentadoria, por exemplo, por idade, lá no processo judicial e falar, juiz, é o seguinte,
Nesse meio tempo de discussão, o meu cliente se aposentou por idade, tá bom? Mas eu quero que o processo continue para avaliar o direito dele a um BPC, lá da DER do BPC até ao novo benefício, até a concessão da aposentadoria por idade. Eu não quero mais a concessão, né? Porque foi um indeferimento, eu não quero mais a concessão. Eu quero sim receber os atrasados que ele tinha direito, certo? Então é plenamente possível, certo? Bom, o que eu trago para vocês aqui também, para vocês entenderem como que é feito, então, feito esse pedido, tá? Vou explicar agora na prática. Bom, vocês estão lá com o benefício assistencial ativo. Vocês querem pedir uma aposentadoria, então é o tema então da nossa aula, BPC antes da aposentadoria. Estava com BPC, vai conceder a aposentadoria. Então vocês vão fazer o pedido de aposentadoria normalmente. Vão fazer o requerimento, que muitos falam assim, mas e se eu fizer? Igual híbrida, né, Fé? Você falou de híbrida com reconhecimento de rural. E se eu fizer e não dá certo? Vocês não vão lá e vão cancelar o que está ativo, não. Não tem essa necessidade. Vocês vão fazer o pedido da aposentadoria. Fez o pedido da aposentadoria normal, anexa os documentos, vai lá, faz o protocolo. Só não esquece um documento, que é esse que está aí na tela, o termo de renúncia para um benefício mais vantajoso. Então, aqui vocês têm que pedir para o cliente de vocês assinar esse documento. Aqui sempre falou o representante legal, caso você seja o procurador, você poderia assinar tal. Eu sempre gosto de dar para o meu cliente assinar, juntamente com os requerimentos, ou então a procuração do INSS, certo? Então, esse termo de renúncia do benefício em manutenção para acessar outro benefício mais vantajoso, ele é obrigatório quando você quer abrir mão de um benefício para a concessão do outro. Olha o que ele fala: nome do beneficiário, CPF. Então, renuncio ao benefício espécie, número do benefício, vocês vão preencher com os dados do BPC, visando a obtenção de outro mais vantajoso. Qual é? Ora, aquele que você está a solicitar ali naquela nova tarefa para a concessão aí dessa aposentadoria, tá? Eu trouxe aqui a título de curiosidade, que vai estar no material também, tem um formulário de alteração de situação do benefício, tá? Aqui, na verdade, até tem uma situação ao contrário, né? Aqui, se você estiver fazendo a solicitação de cessação do benefício, você vai colocar essa cessação do benefício para cessar outro benefício. Agora, olha que interessante, quando eu peguei esse formulário, eu achei interessante a primeira situação, né? Que pode ser matéria também de uma outra terça, de uma outra aula, que é renunciar um benefício para a concessão de um BPC. Isso é possível? Sim. Por exemplo, né, Fred, a cota parte da pensão por morte. Tem lá pessoas que vão receber de forma vitalícia, a pessoa vai receber meio salário pro resto da vida. Então é melhor, às vezes, receber o salário inteiro, né, Fred? Isso porque a princípio as pessoas pensam, não vou renunciar a um benefício previdenciário para receber o BPC. Mas pode ter situações como essa que o valor seja mais vantajoso, realmente. Eu já fiz um caso de auxílio acidente para concessão do BPC. Né, que né, não tinha mais contribuição, não tinha possibilidade ali de ter a idade até então, e aí foi muito mais vantajoso. Eu tirei o auxílio acidente, consegui o BPC, ele continuou pagando e agora nós estamos planejando aposentar por idade. Então, olha só como é interessante vocês terem essa visão dessas possibilidades de alteração de benefício. Esse formulário também vocês vão receber, vai estar no material, ele completo, aqui é só uma imagem, né? O formulário anterior também, viu? Então, fiquem tranquilos quanto a isso. Bom, vamos fechar aqui, depois a gente vai ver as perguntinhas, mas qual que é essa questão da nossa aula, né, Fred? Quais são, então, as vantagens para o cliente que a pessoa, que o advogado que está aqui nos acompanhando, ou estudante, ou até assistentes sociais que nos acompanham também bastante, qual que é a vantagem de conceder para o cliente o BPC antes da aposentadoria, então? Bom, a primeira coisa, né, é que a pessoa vai estar recebendo o benefício, né, e talvez só com isso também que ela vai conseguir contribuir
para ir buscar uma aposentadoria, porque antes disso ela não tinha renda, agora ela passa a ter uma renda, vai estar recebendo o seu benefício assistencial e ainda vai ter a possibilidade de, então, desse valor que ela recebe, tirar ali 11% para pagar a contribuição para o INSS, garantir no futuro uma aposentadoria, nesse meio tempo ainda garantir uma pensão por morte para os seus dependentes. Então, para a pessoa, né, que passa a receber o BPC, ela tem a tranquilidade de estar agora sim recebendo o benefício, ter a sua renda, e isso possibilita para ela planejar, né, outros benefícios. Né, e com certeza a gente passando essas orientações para as pessoas, para os nossos clientes, né, isso vai passar para eles uma sensação aí, primeiro, né, de que a gente realmente tem conhecimento, né, porque isso é muito difícil que alguém fale para eles ou que eles tenham conhecimento dessa possibilidade. Então, eles ouvindo isso da gente, eles já vão ver um diferencial na nossa atuação, né, porque a gente está, além de conseguir a concessão do benefício, a gente não está se limitando a isso, a gente está oferecendo ainda outras possibilidades para que eles planejem o seu futuro, consigam melhorar a situação, consigam deixar também um benefício para os seus dependentes, algo que eles não teriam direito com o BPC. Então, isso para o nosso nome, né, para a nossa autoridade, nosso reconhecimento como profissionais, isso é fundamental. Podem ter certeza que esses clientes que receberem essas orientações vão passar isso adiante, vão falar bem da gente, né? Porque é um diferencial. A gente não pode se limitar, pessoal. Ah, consegui a concessão do BPC, acabou aí a relação com esse cliente, né? Fiz o meu trabalho. Não, a gente precisa, né, levar adiante, a gente precisa dar essas possibilidades, principalmente porque é algo que falta muita informação. Né? Os clientes não têm essa informação, não sabem dessa possibilidade, e cabe a gente passar isso para eles. E com isso, né, Andressa, a gente vai também ter vantagens para a gente, né, para o nosso trabalho. Com certeza, Fred. Muitas vantagens, e dentre elas essa questão da confiança, credibilidade. Você, quando você, profissional, ajuda o cliente, você se demonstra especialista, né? Você demonstra que entende daquela situação, que está visando o quê? A busca pelo melhor benefício para o seu cliente, para aquele retorno financeiro rápido. Isso com certeza vai gerar, inclusive, uma situação que o pessoal fala muito, né, da prospecção, porque o boca a boca ali é o mais importante. Ele vai falar: olha, fui lá no doutor, nossa, você não acredita. Eu fui no outro que falou que eu não tinha direito a aposentar. Agora o doutor Fred foi lá e conseguiu um benefício para mim, me orientou o que eu tenho que fazer para eu conseguir aposentar. Então, ou seja, com certeza essa questão de confiança, credibilidade, boca a boca para que você conquiste mais clientes vai ser muito importante. E você pontuou, Fred, que muitos não sabem e não sabem mesmo. Às vezes conseguem o benefício ou sozinho, ou através até lá do CAD único e tudo mais. E qual que é o problema? Consegue o benefício, não sabe da possibilidade que teria de contribuir, que seja para manter uma qualidade segurada. Às vezes é uma pessoa que conseguiu um BPC da pessoa com deficiência que está com sérios problemas de saúde, né? E não deixa ali uma pensão, às vezes, ali para um Sim. filho, para uma esposa, né? E fica numa situação difícil e não sabia. Aí eles vêm no escritório depois e falam: poxa, eu não sabia que eu podia contribuir. Olha como é interessante quando da concessão do benefício, vocês também orientarem, analisarem, calcularem essa situação. Bom, e consequentemente, mais dinheiro para o cliente, mais dinheiro para nós advogados, né? Mais honorários. A cada concessão tem a sua devida cobrança de honorários. É o nosso trabalho, né? Por conta do nosso trabalho, o que foi possível? A concessão daquele benefício. Por conta do nosso trabalho, o que foi possível? A conversão por um mais vantajoso. Por conta do nosso trabalho nessa orientação, o que foi possível? Muitas das vezes, deixar uma pensão por morte para alguém ali, para algum dependente ali da família. Olha como isso é importante,
né? E essa questão de honorários é muito interessante. Nós falaremos de honorários na nossa próxima semana, dia 27, 28 e 29. Nós temos um encontro, na verdade, 3 encontros, na verdade, uma semana de encontro, porque são 3 encontros principais e depois algumas lives para nós nos encontrarmos na semana que vem. Vocês querem saber como que a gente faz para cobrar nesses casos, dentre outros relacionados aí à BPC? Nós falaremos também lá na nossa semana do fim da advocacia amadora, tá? Então, depois vão lá no nosso Instagram, não percam, é gratuito. Então, a semana que vem vai ser a semana inteira com a gente, não vai ser só terça-feira, não, né, Fred? Isso, façam a inscrição lá para que vocês recebam os links. É totalmente gratuito. Nós vamos ter 3 aulas, já começa segunda, terça e quarta aulas, e vamos ter lives ainda depois, provavelmente na quinta, na sexta, mas temos 3 aulas específicas que a gente vai trazer muito conteúdo para que vocês consigam transformar a advocacia e vão passar muito dessa experiência que a gente tem, né, dessas estratégias que a gente adota, que a gente passa para os clientes. Então, não fiquem de fora, pessoal. Se inscrevam na semana do fim da advocacia amadora. E para levar o material de hoje, né, Andressa, a gente vai ter também um post lá no Instagram, tanto no meu como da Andressa, vai ter essa fotinha do material da live de hoje, e para que vocês recebam o link para acessar o material de hoje, então, vocês só precisam comentar nesse post fim da advocacia amadora, tá? Vão ali na fotinho que está falando do material da live de hoje e coloca nos comentários fim da advocacia amadora, que vocês vão receber já no direct de vocês o link para acessar o material. Mas, né, Andressa, tem o segundo passo aí para conseguir, né, liberar o material. Tem a nossa famosa senha, que toda aula a gente passa para vocês. Senha de cada aula, senha de cada dia. Teve uma aluna que falou assim: eu estou colocando a senha X aqui, não está entrando. Eu falei, mas essa senha é da aula passada. Você tem que assistir a aula, né, dessa semana para você conseguir, então, acessar o material. Vou falar a senha, mas calma, e depois vou passar o olho aqui nas perguntinhas de vocês, e depois eu repito a senha também. Ó, a senha, então, é 0321, tá? 0321 é a senha que vocês vão colocar quando receberem o link e tentarem abrir aí o PDF, tá bom? Comentem na foto, fim da advocacia amadora, o link vai chegar direto para o direct de vocês. Quando vocês clicarem para abrir o material, senha 0321, tá? Depois eu, inclusive, repito a senha. Eu vi que tivemos uma pergunta da Luciana, Fred, que falou o seguinte: quem contribui com a alíquota 5% pode receber Bolsa Família, configura renda? Na lei ficou claro, não configura renda. Então, pode receber o Bolsa Família. Tá no material, né? Tá lá no material para vocês. Então, Luciana, eu falei sobre isso aqui na aula. Eu acredito que você, acessando o material, depois já vai encontrar direitinho essa situação para você. E em relação aqui, ó, falou, a gente estava falando de troca de benefício, de abrir mão da pensão, etc. A Silvia perguntou se quem recebe pensão por morte havendo uma criança com espectro autista, se pode receber o BPC para essa criança, coexistir os 2 benefícios. Aí não, né, Fred? Por isso da importância de analisar o mais vantajoso. A criança não vai poder receber os 2. Pode ter, se tem alguém da família que recebe pensão por morte, né? E quer pedir o BPC também para esta criança, aí sim, vai ter que ver o valor dessa pensão, vai entrar no cálculo, né? Se não for um idoso aí com mais de 65 anos, esse valor da pensão, né? E principalmente se for acima do salário mínimo, né? Ele entra no cálculo para o BPC para essa criança autista, mas tem como receber, só a criança não vai poder receber os 2. Então, vamos supor que ela receba uma cota de uma pensão, aí é o caso de avaliar qual o valor dessa cota que ela recebe. Se é menos que o salário mínimo, já é mais vantajoso, então, renunciar a essa cota para receber o BPC, né? Só não consegue receber os 2 ao mesmo tempo.
mas preenchendo os requisitos, mesmo que tenha uma pensão de outra pessoa, consegue pedir o BPC. E se for a própria criança que recebe a pensão, daí é o caso de verificar se o valor fica mais vantajoso ou não. Exato. A Janaína falou que está fazendo isso com uma cliente que ela concedeu o BPC e agora ela vai fazer o pedido de aposentadoria por idade da pessoa com deficiência, pois agora preencheu os requisitos. Bacana, isso mesmo. Então, Isso é aí. bom e é bem importante isso, né, Fred? Essa questão da pessoa ter uma visão de todos esses aspectos, justamente porque assim vai conseguir demonstrar que a especialista vai demonstrar que tem essa possibilidade de novos benefícios, de novos honorários, Sim. né? E com certeza ser um sucesso aí voltado e ser Não, referência aí na e cidade, né, a Fred? gente está fidelizando um cliente também, né? Está conseguindo com o mesmo cliente, daqui a pouco vai ter mais de um serviço realizado, então mais honorários recebidos, coisas que talvez se a gente não se atentasse, a gente simplesmente, né, dispensaria esse cliente após a concessão do benefício do BPC dele. E esse cliente, então, nunca mais voltaria ali para o escritório. Assim, não, a gente está, além de estar prestando um serviço importante, que é passar essa informação, passar essa orientação, né, para o cliente, a gente está abrindo a possibilidade também de um mesmo cliente nos gerar novamente honorários, que a gente sabe que é importante, né? Vamos falar disso e muito mais na próxima semana. Então a gente espera vocês. Nós temos encontro marcado na semana que vem, a semana toda, porque eu tenho certeza que vocês vão ter aulas conosco inéditas, tá? Nós vamos falar de assuntos que nós nunca falamos realmente aqui com vocês. Então, por isso que a gente insiste tanto para que vocês estejam presentes conosco no dia 27, 28 e 29, porque com certeza vai mudar a advocacia de vocês, deixar de ser essa advocacia amadora para que vocês sejam especialistas e dominem tudo o que vocês precisam dominar a respeito de BPC. E vocês viram, né? Não foca só em BPC. Na verdade, a gente fala BPC, nós temos o curso, né, completo de BPC que fala dessa questão da pensão por morte, conforme perguntaram aí, dessa questão que, na realidade, excluiu alguém ali no CAD único, por exemplo, um companheiro, falou de separação de fato, também comentaram isso aqui com a gente, tudo isso tem no nosso curso, que, na realidade, semana que vem é tudo gratuito, mas a gente já divulgou que o nosso curso já teve o reconhecimento do MEC, então, com certeza, colhem na gente, que eu sei que vocês vão se tornar especialistas e ainda com certificado reconhecido, né, Fred? Isso aí, Fih, né? Acompanhe a gente, acompanhe nossa semana do fim da advocacia amadora e depois vocês vão receber também todas as informações da nossa nova turma aí do curso do BPC, essa turma especial com reconhecimento do MEC. Então, vai ser com certeza aí o grande diferencial na advocacia de vocês. Venham com a gente, segunda-feira, não percam, né? Se inscrevam para receber o link. Nós vamos ter uma semana cheia aí de conteúdo para vocês e esperamos todos, né? E só reforçando agora, antes da gente finalizar, Andressa, passa a senha de novo, pessoal. A senha 0321, tá bom? Então, comentem lá na fotinha nossa, que já está no nosso perfil, Fim da Advocacia Amadora, e a senha é 0321, tá bom? Então, é isso. Para ter acesso ao material, obviamente, tem que assistir aqui a aula. E eu espero que tenha sido esclarecedor aí para vocês essa situação, que tenha aberto aí toda essa questão dessa visão do BPC, né? Isso e muito mais a gente vai falar na próxima semana, né, Fred? Um abraço, obrigada a todo mundo que esteve Não, aqui. é só lembrando, aproveitem, né, pessoal, que as aulas gravadas aqui no nosso Verdade. canal, então ficam só até semana que vem. Então, quem não conseguiu assistir as aulas anteriores ainda, corre lá, assiste, que a partir da semana que vem elas vão ficar disponíveis só para quem é aluno do curso de BPC, certinho? É Boa isso. noite, pessoal, e a gente se vê semana que vem. Até!